Olá, meus irmãos. Feliz sábado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Que nós possamos juntos, mais uma vez, estudar a palavra de Deus. Um sábado muito bonito. Que o Espírito Santo nos encha de sabedoria para assim podermos falar. Nesse momento, eu gostaria de trazer para vocês algo de grande importância, porque no mundo onde vivemos, em meio às corrupções, as pessoas estão confusas, muitas pessoas até deixando de frequentar os templos, porque muitos agora estão dizendo que devem sair dos templos, que não se deve mais congregar em templos, e eles dizem que deve sair do sistema religioso. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia fala? Será que Jesus não ia ao templo? Será que os apóstolos não iam ao templo? Bom, nós cremos, lendo a Bíblia, que os discípulos iam ao templo, Jesus ia ao templo, os profetas iam ao templo. Porém, nós sabemos também que muitos têm feito do templo um local de lucros, um local de venda, e então nós temos que estar atentos também para essas coisas. Mas quero te dizer uma coisa: não deixe de buscar a Deus, seja na sua casa, na rua ou no templo. Em qualquer lugar você pode buscar a Deus. Nosso tema para hoje é o falso sistema religioso. Em Apocalipse, capítulo de número 18, e versículo 3 e 4, diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram, e com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Apocalipse 18, versículo 4. Então nós temos que ter muito cuidado. O que Deus manda é sair sim fora do falso sistema religioso. Então, falso sistema religioso não é o verdadeiro sistema religioso, porque o verdadeiro sistema religioso mantém a doutrina, que é a palavra de Deus. Então nós temos que prestar bem atenção entre o falso e o verdadeiro. Em meio a milhares de religiões no mundo, uma pergunta fica na cabeça das pessoas e se perguntam: qual a religião verdadeira? Nós temos visto essa pergunta em várias pessoas, não é, meus irmãos? Mas essa pergunta só quem pode responder é a Bíblia Sagrada, porque cada pessoa tem sua religião por certa. Então, indo para a Bíblia, não temos medo de errar, porque não erramos indo por ela. Infelizmente, nós vemos nas religiões pessoas que distorcem a verdade e muitos trazem para o povo grande confusão e heresia. Em todas as religiões, todos dizem que a sua é a verdadeira. Isso é um fato que todos dizem e todos se agarram nisto e afirmam isso com toda certeza e sem medo de errar. Uma das coisas que eu tenho em mente e às vezes penso que estou certo e às vezes posso estar errado. Nem sempre quando uma pessoa pensa que está certo, porque pode estar errado. E nem sempre quando pensa que está errado, porque pode estar certo. Às vezes penso que estou errado e estou certo. Na verdade, se olho para os milhares de religiões espalhados pelo mundo querendo ver a verdadeira, não vou conseguir. Por quê? Porque a minha maneira de observar está errada. Só há um meio de descobrir. Primeiro, temos que olhar para Cristo
e tomando a sua palavra como a regra de fé. Por exemplo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Olhando à luz das Escrituras, entendemos com a ajuda do Espírito Santo. Se tomarmos Jesus como o caminho, aí seguirmos com certeza e sem medo de errar. Ele é a verdade e não há mentira nele. Então temos que crer como verdadeiro. Ele é a vida, por seu sacrifício na cruz viveremos. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Por ele ninguém vai errar. Durante milhares de anos, Babilônia embriagou os povos com o vinho da sua prostituição. Esse vinho é sua doutrina falsa, que se espalhou pelo mundo, que todas as nações beberam, segundo o Apocalipse 18:3. Babilônia semeou o engano. Como citaremos algumas referências da sua prostituição e doutrina falsa. Babilônia criou a criação do inferno, onde o pecador morre e nunca mais para de sofrer e nem morre, sofrendo ali eternamente, para todo sempre, fica queimando no fogo eternamente, isso por causa de 100 anos que viveu satisfazendo seus desejos. Bom, acreditar nisto seria o mesmo que desacreditar na Bíblia. Não existe um inferno queimando agora mesmo, a Bíblia não afirma isto. Com certeza, no final de tudo, no juízo final, se os pecadores se queimassem agora, no juízo final, quando fosse levantado da sepultura, como seriam? Se eles vão ter que prestar contas a Deus, e aí sim serão destruídos, aniquilados para todo sempre, deixarão de existir, conforme a Bíblia diz que o ímpio deixará de existir. Porque se estas pessoas estão no inferno, se queimando, Eclesiastes 9:5 perde o verdadeiro sentido. Eclesiastes 9:5 e 6. Entre escolher, prefiro a Bíblia. Babilônia diz que a alma não morre. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Então eu fico com a Bíblia. A alma morre, meus irmãos. Somos uma alma na terra. No sermão de Pedro se converteu quase 3.000 almas, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Eclesiastes 9:5 e 6 perderia total valor quando diz: na sepultura para onde vais não há lembranças e nem obras, tudo cessa-se, acaba-se o amor e o ódio. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Até a sua memória foi entregue ao esquecimento. Então, como pode uma pessoa morrer, estar se queimando em um inferno e estar consciente? Eu acredito na Bíblia Sagrada e não tenho medo de errar, creio que ela é verdadeira. E mando que você acredite também de todo o seu coração. Em Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Em 1 Timóteo 6,16 diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem podem ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Você está vendo? Só Deus tem a imortalidade, homem não tem a imortalidade, homem morre. Deus é o único que tem a imortalidade, isso é o que a Bíblia fala e não precisamos estar enganando ninguém. É por isso que muitos dizem que somos seita. Por que seita? Porque falamos a verdade. O apóstolo Paulo diz: conforme este caminho que se diz seita, creio tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Eu também creio. E se estão nos chamando de seita, não tenho admiração por isso, porque foram chamados os discípulos de Jesus de seita do Nazareno. Então por que vou temer?
quiserem chamar, chame. Mas a realidade é que nós, a quem vocês dizem que somos seita, pregamos a verdade. A palavra de Deus nos dá toda a revelação, porque só Deus tem a imortalidade. Novamente vejo que a alma morre e que só Deus tem a imortalidade. Fico com a Bíblia novamente. O falso sistema que tem se levantado no mundo, este falso sistema tem levado pessoas no mundo todo a transgredir os mandamentos de Deus. O primeiro mandamento em Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Até o Papa se considera um Deus na terra. Até esse nome se usou, o Senhor Deus o Papa. Também muitos imperadores também usou, se intitularam como Deus, os Césares do passado. Irmãos, só existe um Deus, unicamente. Há um só Deus e um só Senhor, uma só fé e um só amor, assim diz a palavra de Deus. E eu fico com a Bíblia que diz que há um só Deus, Efésios 4:6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós temos que se unir, aceitando a verdade que é Jesus, e este falso sistema religioso cairá, e já está caindo, embora ainda conseguirá enganar a muitos com a sua doutrina falsa, seu vinho que embriagou as nações. Só resta um meio para sair desta embriaguez, e esse meio cada um de nós deve procurar, e é dar ouvido à palavra de Deus, quando diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, saia fora do falso sistema religioso que nega a palavra de Deus. Esses são os falsos sistemas. No versículo 5 diz: porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. O sistema papal trouxe doutrinas falsas, espalhando assim pelo mundo. O dragão, a adoração a imagens, orações pelos mortos, veneração de anjos e dos santos, doutrina do purgatório, etc. Mas que se fortaleça mais, no dia 7 de março do ano 321, Imperador Constantino dá o decreto que todo o mundo deve descansar no venerável dia do sol, domingo, e o papado assumiu isso. E agora ele luta para tirar o dia de guarda chamado sábado, o único dia de guarda que a Bíblia nos diz. Ele quer se fortalecer mais, e com certeza neste ponto se fortalecerá. Mas os fiéis de Deus, o remanescente, o resto do povo de Deus que está na terra, vai sofrer uma perseguição, conforme diz Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A guerra de Satanás é contra o povo de Deus que guarda os mandamentos e mantém a fé em Jesus. Descansar no venerável dia do sol é o objetivo que o papado vem trazendo, este falso sistema, e vai colocar em todo mundo. A igreja assume, o Papa se esforça dizendo que é o dia da família e que todos devem guardar. A prostituição continua, o vinho de Babilônia é dado, o objetivo é tirar o sábado e colocar domingo. Sábado é mandamento de Deus, domingo do falso sistema papal. Então todos os sistemas também que aceitarem o que o Papa está falando, será também considerado um falso sistema. Então desses sistemas devemos sair e ir unicamente para a palavra de Deus. Procurar um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este povo vai ser perseguido, mas vão ter a vitória no final. Todos que aceitarem o que o papado está falando, estarão dando as mãos ao falso sistema e se distanciando de Deus.
Muitas religiões aceitarão e se tornarão falsas também. Estão indo contra Deus, que nos deu os seus mandamentos. E aceitando os mandamentos de homens, no capítulo 13, versículo 7 de Apocalipse, diz que a besta que sobe do mar pelejaria contra os santos e os venceria. Agora, este mesmo poder, sistema papal, a Igreja Romana, no capítulo 17, versículo 6, está embriagado com o sangue do santo e das testemunhas de Jesus, uma alusão aos milhares de cristãos que foram mortos no passado e muitos ainda serão perseguidos. É hora de sair dos falsos sistemas, olhar à luz da Bíblia e ver o verdadeiro sistema religioso dos últimos dias. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência do santo, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O povo de Deus dos últimos dias guardará os mandamentos e a fé em Jesus. Terão estas características e é verdadeira a Igreja de Cristo. É hora de nos juntar para juntos vencermos. Deus diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meu amigo, irmão, é hora de dar ouvidos a Jesus. O chamado é para todos, mas a decisão é de cada um. Saia do sistema falso de Babilônia, sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4, assim diz o Senhor. Os momentos são finais. O povo de Deus será perseguido por guardar os mandamentos. Após ser dado o decreto dominical, começará uma perseguição em cima daqueles que durante muito tempo foi tido como seita. O diabo cegou as pessoas não conseguiram ver. O povo de Deus é um povo que ainda mantém a sua palavra, desde quando foi do princípio. Jesus mesmo disse, eu não vim anular a lei, os profetas, eu vim cumprir. Nenhum jota, nenhum tio, o Senhor me tirar da lei sem que tudo se cumpra. Irmãos, é hora de voltarmos. Paulo disse, anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos. O que vocês estão esperando? Acordem-se, o Papa está atacando, a religião falsa está atacando, o sistema falso está atacando. E o povo está sendo adormecido e aceitando o que eles estão falando. Isto é uma grande advertência. A decisão é de cada uma. Cada uma pessoa olhe para as Escrituras Sagradas e dê ouvido à voz de Cristo, porque Ele disse, as minhas ovelhas conhecerão a minha voz, de modo nenhum seguirão ao estranho. Então, se você é de Jesus, este é o momento de se entregar a Ele. Que Deus os abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.